Olá! Este é o canal multiplataforma Escola de Direito. Os melhores professores reunidos em todos os lugares. Aulas ao vivo, das 8 às 23, de segunda a sábado. O melhor conteúdo aberto da internet. No período matutino, acompanhem nosso cursinho. No período vespertino, a formação dos sonhos. E no período noturno, temas específicos. Siga-nos em todas as plataformas e acompanhe o cronograma de aulas. A aula já vai começar. Olá, gente! Estamos aqui mais um dia, mais uma terça-feira para apresentar esse programa Desgovernos Brasileiros, logo depois das eleições municipais. E vamos falar um pouquinho, agora que já passou o segundo turno em algumas cidades, algumas capitais, sobre a configuração das câmaras municipais. Vamos começar hoje a falar da Câmara Municipal de São Paulo, não é? E, mais uma vez, nós convidamos aqui a professora Adriana Cecílio para fazer uma análise aqui com a gente sobre essa configuração da Câmara Municipal, a dinâmica, né, das bancadas agora, a relação de poder, inclusive em relação ao Poder Executivo, a configuração referente à participação, ao aumento da participação das mulheres, né, das pessoas transgêneras, e também até acho uma coisa que a gente pode também analisar é a questão isso foi muito ventilado na campanha, né, com a decisão do STF de dar uma cota do financiamento partidário, né, para as pessoas, e para os negros também, né, os candidatas negros, etc., e como que ficou isso também na Câmara Municipal, e a relação dos partidos com o governo, quem vai ser oposição, quem vai ser governo, etc. Professora Adriana, saudações. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente, fazer essa conversa tão importante. Acho que todos que nos assistem se interessam pela questão da participação popular na democracia, então compreender essa estrutura do poder legislativo, como ficou essa configuração, o que cada um dos candidatos eleitos, eles defendem, quais são as pautas que estão representadas nesse corpo legislativo. Isso é bastante importante para que, posteriormente, todos possam participar, saibam, né, a quem se socorrer, no caso de algum pedido específico. Então, acho que essa conversa será bastante produtiva. Obrigada aí pelo convite, mais uma vez. Imagina, sempre bem-vinda. Vamos já analisar, então, como que ficou a composição na Câmara Municipal. Uhum. Aqui dá uma olhada. Vamos dar uma olhada. Como ficou? Aqui. Acho que é aqui. Não era essa, não. Deixa eu colocar. Meu mouse está perdido aqui. Vamos lá. Agora vai. Aqui a gente... Isso, vamos colocar... Só mais um minuto. Importante falar, né, dessas alterações aí. Todo mundo guardar certinho em quem votou e participar mesmo dessa gestão. Acho que... Aqui, já achei, vamos lá. Muito bem. Por bancadas, aqui está. Bom, aqui, como todo mundo pode ver, o PT, ele teve a diminuição em uma cadeira em relação a 2016. O PT tinha 9 vereadores e fez 8 vereadores agora, né? Muito levado pela votação sempre expressiva do Eduardo Suplicy, né, que sozinho fez aí, eu não lembro, mas olha a diferença do Eduardo Suplicy para até os demais candidatos a vereador, né? Ele teve 167 mil votos
para um coeficiente partidário. Onde está aqui o coeficiente? O coeficiente estava em torno de 90 mil, na verdade, né? Então, ele acabou tendo uma votação expressiva, e se a gente for olhar aqui na própria tabela, o próximo candidato do PT teve 31 mil votos, que é aqui o Donato. Olha só. Então, o Suplicy teve 167 mil, dá quase 5 vezes o do segundo candidato do PT. Então, graças a essa votação expressiva do Eduardo Suplicy, o PT conseguiu, né, levar mais vereadores do que o PSOL, mas foi uma diferença muito pequena, né? Voltei. Isso. Tinha colocado. Caiu a internet aqui, desculpa. Ótimo. Então, mas você estava escutando, né, professora Adriana? Sim. Não, eu não consegui ouvir, porque realmente caí, não consegui acompanhar, mas acho que, pelo que eu vi, já está fazendo a análise da votação, né? Você estava comentando sobre a votação do... Eu estava dizendo aqui, o PT, ele teve 8 candidatos, mas ele só não ficou atrás do PSOL por causa da votação do Suplicy. O Suplicy, ele teve uma votação 5 vezes maior do que o segundo colocado do PT, o Donato, olha só, que teve 31 mil votos, né? O PSOL já foi mais equilibrado, né? A gente vai ver aqui no PSOL, do primeiro colocado do PSOL, que foi a Érica Hilton, e muito próximo da Silva da bancada feminista, com 40, 50 mil votos, né, não teve essa diferença que se verificou no PT. A terceira colocada, Luana Alves, teve 37 mil votos, e depois do PSOL, o Celso Janazzi, que já é vereador, teve 28 mil votos, né? E aí nós graças a esse equilíbrio, né, o PSOL ficou, aqui embaixo, o PSOL ficou com 6 vereadores. O PT, na média, tirando o Suplicy, teve uma votação menos expressiva do que o próprio PSOL. A gente verifica aí claramente um crescimento, né, por parte do PSOL, a representatividade do partido, que eu acredito que se deve à atuação da Sâmia Bonfim, que foi uma atuação muito marcante na Câmara de Vereadores de São Paulo, tanto que ela saiu diretamente da vereança para uma eleição para deputada federal e foi, né, eleita. Também a Isa Pena saiu da vereança e foi para, como deputada estadual, foi eleita deputada estadual, e eu acredito que esse trabalho das duas credenciou muito o PSOL junto à população, tanto que a Luana, uma das candidatas que foi eleita, fez a sua campanha muito próximo sempre da Sâmia, e teve uma votação bastante expressiva, teve uma votação importante aí, né? Sim. Então, é de se registrar essa força. Isso, nós tivemos problema com o áudio, tá tudo bem? Tivemos problema com o áudio da professora Adriana, mas, continuando, vamos analisar um pouco a relação de forças, oposição e governo, agora em 2020. Em 2016, nós tínhamos uma oposição declarada de 15 vereadores, PT, PSOL, PSB também era oposição declarada, e nós tínhamos aí 32 vereadores que se declaravam governo, né, além de vereadores de bancadas que se posicionavam de forma independente. Né? Esse ano, como deve ser esta configuração? Voltando aqui a professora Adriana. Gente, me desculpe, a internet hoje está bastante instável. Então, a configuração nesse ano de 2020 deve ser mais ou menos assim. Oposição, certeza, PT e PSOL com 14 vereadores, podendo integrar a oposição o PSB,
O Partido Novo, muito difícil, é provável que mantenha uma independência. E o PV também pode, depender de como a bancada funcionar, ser oposição, mas não deve passar dos 15, 16 vereadores, né, de oposição. Uma diferença grande, né? Temos aqui o PSB, que, para uma Câmara de 55 vereadores, 16... Aí vamos ter 40 vereadores, uma maioria expressiva. E o que isso significa, professora Adriana, para a gestão do prefeito Bruno Covas? Você tem uma maioria tão grande na Câmara Municipal. É uma facilidade imensa para conseguir aprovar os projetos que ele vier a propor, né? O que ele quiser propor para a cidade, possivelmente ele vai conseguir aprovar. E assim, para a oposição vai ser um trabalho hercúleo para conseguir, dependendo de qual for a pauta, se for uma pauta que não venha de encontro aos interesses da população, vai ser um trabalho muito grande para conseguir a mobilização popular, para conseguir envolver as pessoas nessas pautas, conscientizar a população em relação aos riscos que determinado projeto pode apresentar, porque a força da oposição vai ser justamente essa, eles vão precisar trabalhar com a população. Então, se algum projeto realmente se demonstrar nocivo, vai ser necessário construir essa mobilização para construir esse constrangimento em relação aos demais parlamentares. Mas realmente vai ser um trabalho bastante desafiador. Sim. Eu vou aproveitar, vamos misturar um pouquinho aqui de direito constitucional. Para a aprovação de uma alteração na lei orgânica, por exemplo, nós precisamos aí de 2/3 Sim. vereadores, né? A Câmara Municipal, o município de São Paulo, ele tem um processo legislativo que é diferente da esfera federal e estadual, porque ele não tem a previsão de lei complementar, por exemplo. Não existe a espécie lei complementar. A lei complementar, no Estado e na União, ela exige maioria absoluta, né, de aprovação para sua aprovação, de votos a favor para sua aprovação. Só que o município de São Paulo prevê na sua lei orgânica leis ordinárias que são aprovadas por quórums diferentes, que é bem curioso, né? Então, cada lei ordinária, dependendo da matéria, vai exigir um quórum de aprovação, inclusive pode ser até o mesmo quórum de aprovação da lei orgânica. Considerando o número de vereadores ali de 55, o prefeito precisaria ter, no mínimo, para poder fazer alterações, inclusive se ele quiser fazer uma reforma da Previdência no município, que vai ter que mexer na lei orgânica, ele precisaria ter 2/3 na mão, né, para o processo ser mais fácil. 2/3 de 55 dá, então, 37 vereadores. Pelas contas aqui, ele já teria isso. Sim. Né? A gente pode até fazer a conta aqui. Onde nós estamos aqui. Olha só. A gente colocar aqueles partidos que a gente tem absoluta certeza que sempre... Vamos lá. Ó, PSDB 8, DEM 14, Republicanos 18, Podemos dificilmente vai sair, né, 21, PSD também 24, MDB tampouco, é o centrão aqui, né, 27, Patriota, que era governo na gestão passada, não sei se mantém ou não. Vamos deixar o Patriota de lado, né? Patriota, não, 27. O Novo dificilmente será governo, mas dificilmente não votaria a favor das pautas do governo. Então, nós teríamos aqui 29. PL, 31. Vamos deixar o PSL de lado. PP, 32, embora aí nós temos uma questão particular. Guarda aí o 32. Vamos deixar o PP de lado. Vou explicar já por quê. PV, não faço ideia. O PSC provavelmente deve ser governo, 32. PTB também, 33. Olha só que curioso. Então, nós temos 33 vereadores
que provavelmente, a professora Adriana caiu de novo, nós temos 33 vereadores que provavelmente votariam a favor de uma reforma da Previdência no município. Por que eu deixei o PP de lado? Porque o vereador eleito pelo PP, Arnaldo Faria de Sá, ele é um vereador cuja pauta é justamente a Previdência. E que se posicionou contrário à reforma federal da Previdência quando era deputado federal. Né? Então, será que... Voltou aqui a professora Adriana, né? Peço desculpa, gente, hoje está bem complicado mesmo a minha internet. Mas resumindo aqui o desfecho aqui, então foram 33 vereadores, nós temos certeza que serão governo em qualquer situação. Por que eu deixei o PP de lado? Porque o vereador eleito pelo PP, o Arnaldo Faria de Sá, que é o deputado da Previdência. Ele era deputado federal e sempre defendeu os aposentados, etc. Então, numa eventual reforma da Previdência, não sei se ele, mesmo sendo governo, ele apoiaria. Então, nós temos essa situação também de mesmo governo e oposição terem as suas pautas também. Então, não é porque é governo ou porque é oposição que sempre haverá uma votação contra e sempre haverá uma votação a favor. Existe uma coisa que mesmo... com a rixa partidária, ou com toda a divergência partidária que prevalece, que é a coerência partidária. Isso a gente viu na reforma da Previdência, né? E nós vemos também em algumas matérias, ou seja, não é porque o PT é oposição ao PSDB, que se tiver alguma iniciativa que seja de interesse da base do PT, que o PT vai votar contra, porque foi um projeto do governo. Então, isso nós temos que considerar também. Mas... na maior parte aqui das pautas, nós podemos cravar que pelo menos 33 vereadores o governo tem. Isso é um problema porque os outros 4 podem vender muito caro, né? Você precisa de 37, por exemplo, aprovação de projetos mais robustos, e nós temos aqui o plano diretor esse ano, né? Nós temos a aprovação do PPA, que é maioria simples, enfim. O plano diretor... eu vou até dar uma procurada agora para saber, vou dar uma olhada na lei orgânica, a votação do plano diretor, e que pode exigir até esses 4 vereadores aí que não sei ainda se declararam, eles já devem saber, né? Nós é que não sabemos, né, professora? Muito provavelmente. É o alinhamento que o partido irá... Às vezes tem muito a ver também com a pauta, né? A depender da pauta, estarão ao lado do governo ou não, né? Talvez se o governo tratar de alguma pauta que não for uma bandeira do partido, talvez eles não votem a favor, né? Aí não. Vai depender muito. E como que ficaram as mulheres, hein, esse ano? Então, é interessante isso, porque nós tivemos aí um crescimento de 18% em relação a 2016. Em 2016, nós tínhamos apenas 11 candidatas que foram eleitas, aí depois 3 acabaram saindo ao longo da legislatura, e é a primeira vez que a Câmara de Vereadores elege uma mulher trans, que é um fato histórico que merece ser registrado e que merece ser celebrado, né? Essa participação de uma mulher trans vai trazer esse olhar em relação a isso. A Erika Hilton teve uma excelente votação, né? 50 mil votos, uma pessoa que realmente alcançou uma representatividade importante. Temos aí candidatos, temos pessoas negras que foram eleitas, a vereadora Juliana Cardoso se declara indígena, o que é uma coisa bastante interessante também. Temos aí a Luana Alves, do PSOL, a Elaine, do Quilombo Periférico, e a Sonaira Fernandes, do Republicano, que são mulheres que se declaram pretas, né? Então, isso é uma coisa bem... são questões que a gente tem que destacar aí, esse crescimento, e o crescimento também da representatividade, né? Um número maior de mulheres eleitas, e também mulheres de diversas
com diversas pautas diferentes e que representam, né, questões bastante importantes dentro da nossa sociedade. Então, é muito bom perceber que não só mulheres de esquerda foram eleitas, também mulheres de direita, e a gente precisa destacar isso. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, tá, congelou a imagem aqui. Então, para o movimento feminista, eu acho que é uma vitória, um avanço, independentemente de serem mulheres progressistas ou não, a gente precisa celebrar esse aumento de mulheres dentro da Câmara de Vereadores de São Paulo, e sobremaneira essa questão da ampliação da representatividade, ter uma mulher trans, ter 4 mulheres negras, 3 mulheres negras, uma mulher que se declara indígena, enfim, isso é bastante interessante, bastante importante. Então, é um fator aí bastante positivo. Eu confio muito na força da luta das mulheres, e eu acredito que essa vereança, essa legislatura, ela vai ser marcada pela presença das mulheres, pela atuação das mulheres aí junto ao Poder Legislativo. Eu coloquei aqui o número, fiz a conta agora, então foram 9 mulheres para 55 vereadores, ainda é uma distorção gritante, né? E, assim, 9 mulheres, eu acho que eu até incluí, vamos fazer essa conta de novo? E a professora Adriana caiu de novo. Vou fazer essa conta de novo, porque nós temos que colocar também como... Aqui, isso, temos que considerar também a professora Adriana voltou. Derrubado aqui, a internet está me derrubando, para não participar desse... Eu falei também aqui que a gente temos que considerar, mas eu acho que considerei a Erika Hilton, né, porque é o gênero em que a pessoa assume, né, que a pessoa se declara. Então, a Erika Hilton, ela entra como vereadora, e Otami Miranda entra como vereador, né, também nesse cálculo de gênero, né, então, homem, vereadora, mulher, então, acredito que são 9 mesmo, estou refazendo as contas. Não, nós temos 13 mulheres que foram eleitas, né? 13 mulheres. 13 mulheres. A Érica, a Silvia, da bancada feminista, e aí isso sem considerar todas as pessoas da bancada feminista, são mais 4 mulheres. Então, a Érica, a Silvia, a Ruth Costa, do PSDB, a Luana Alves, do PSOL, que eu havia comentado, que é uma mulher negra, que fez uma campanha belíssima, aí, sempre trabalhando muito com a Sâmia, a interlocução com a Sâmia, fez uma boa votação. A Janaína Lima, que foi reconduzida aí pela população ao cargo. A doutora Sandra Tadeu. Eu contei 11 agora. Doutora Sandra Tadeu, a Juliana Cardoso, Edir Salles, Eli Teruel, Elaine, do Quilombo Periférico. Edir Salles. Isso, Elaine, do Quilombo Periférico, a Sandra Santana, do PSDB, Cris Monteiro, do Novo, e a Sonaira Fernandes, do Republicanos, da 13 mulheres. Ah, tá, então eu vou confiar no seu número. Eu tinha contado 12 aqui. São 13 mulheres. 13 mulheres. Ixi, peraí que ainda foi o número errado aqui. 13 mulheres. Pronto, foram eleitas 13 mulheres, então, para a Câmara Municipal de São Paulo. De qualquer jeito, nós temos um percentual de representação feminina que está na casa dos 23%. Vou colocar aqui para marcar, então, 23% da Câmara Municipal é ocupado por vereadoras. Então, é um número que, embora seja um grande avanço, se compararmos com as gestões anteriores, né, com as eleições anteriores. Então, voltando aqui, professor Adriano.
É um bom número se comparado às eleições anteriores, mas ainda ele demonstra Mas ainda é uma baixo, representação ainda é das baixo. mulheres, né? Se considerarmos que as Ainda, mulheres são 51%, né, da população, sim, ainda é uma então ainda é um representatividade número. baixa. Isso, E e mesmo com cotas, né? E ainda estamos falando de cotas, ou seja, uma cota que tende a incentivar, ela não consegue ainda ter uma efetividade muito grande. Imagina se não a tivesse as gente, cotas, né? não, com certeza. E a gente precisa falar, tá dando eco da minha voz, eu não sei se tu tá conseguindo me ouvir, eu tô. Tô ouvindo. Posso tirar o Eu meu. sei. Então, gente, eu peço desculpas pela minha internet, porque realmente agora travou. O doutor Leonardo, não sei se me escuta. Tá me ouvindo? Pode falar. Tá, não, o que eu digo é que o quão importante as cotas, a representatividade, né, dentro do legislativo é uma questão importante, e as cotas, elas vêm nesse sentido de tentar trazer essas mulheres para dentro da política, e ainda assim, mesmo com todo esse aparato legislativo, a gente se depara com essa situação, ainda existe uma subrepresentação das mulheres nos espaços de poder, ainda existe a gente percebeu um avanço, e é importante a gente falar sobre esse avanço, porque às vezes a gente também só fala sobre o aspecto ruim, né, da situação, a falta de representatividade. Eu entendo que isso é uma questão, e a gente tem que se preocupar com isso, e a gente tem que ter esse olhar, essa sensibilidade, e eu entendo que nessa legislatura nós tivemos um avanço significativo, porque um avanço não só em numérico, mas em relação à representatividade. Né? O fato de nós termos uma primeira mulher trans na nossa Câmara é um fato histórico que precisa ser comemorado, é bem importante. Sim. E quanto aos vereadores negros também eleitos, porque nós acompanhamos o debate eleitoral, né? E o Tribunal Superior Eleitoral, ele editou lá a resolução, né? Aliás, depois o Supremo Tribunal Federal foi chamado a se manifestar sobre a criação de uma cota do fundo partidário para candidatos negros, né? Embora eu embora eu discorde da argumentação jurídica ali do Supremo, que acabou criando essa cota, tanto para as mulheres quanto para os candidatos negros, porque, na verdade, acabou sendo um jeitinho que o Supremo deu, mas ainda há muitos problemas, né, com relação a isso, porque o que deveria ter é igualdade para todos os candidatos, né? Quem é candidato, a professora Adriana ainda vai ser candidata qualquer dia, e ela vai ver que é muito difícil o dinheiro do fundo partidário ir para os candidatos que não são amigos do rei, ou seja, nós temos um grande problema nos partidos. Sim. O dinheiro dos partidos é para ir para todos os candidatos. Você tinha que ter isso, inclusive, como uma norma geral prevista em lei, né? E até eu acompanho, né, alguns candidatos que não foram eleitos, e li, né, algumas queixas de candidatas de mulheres negras que denunciaram o fato de não receberem um valor que realmente fizesse frente a possibilidade de realmente realizar uma campanha com condições, com chances de alcançar um bom êxito. Então, a gente percebe essa diferença, e é uma diferença que impacta nos resultados, a questão dessa distribuição do fundo partidário, e que realmente é algo que precisa ser repensado, né? E como é uma questão que fica interna corporis, o partido que define essa questão de como será feita essa distribuição, realmente isso impacta no resultado final. Quando a gente vai ver, o valor acaba sendo distribuído para homens brancos, héteros, cis, que acabam sendo a maioria dos candidatos, e às vezes não, infelizmente, muitas vezes, elas simplesmente se candidatam para cumprir a cota, e aí quando o Tribunal Superior Eleitoral verifica, nem sequer o voto delas elas têm, né, as famosas laranjas. Então, a gente ainda tem muito chão para tentar resolver essa questão da representatividade ainda.
Sim. E, assim, é importante todo mundo se lembrar ou saber que o dinheiro do partido não é um dinheiro privado, é um dinheiro público. Uhum, A cota do fundo partidário é dinheiro público, né, que acaba sendo destinado aos partidos, sai do bolo do orçamento federal, e, portanto, não tem o menor sentido em você prestigiar um candidato em detrimento de outros. Né? Esse é um dos uhum, grandes gargalos da nossa democracia partidária, assim como o próprio tempo de TV, ou seja, não tem o menor sentido, nada que justifique um partido ter menos tempo de TV do que o outro, porque senão você nunca consegue vencer uhum, o ciclo vicioso que se instala, né? É lógico que uhum, aquele partido que tem mais representantes nas casas legislativas, ele uhum. vai sempre conseguir ser mais eleito, por quê? Porque sempre vai ter mais tempo de TV, de rádio, etc. Né? A gente até pensou que com as redes sociais isso não faria muita diferença, mas nessas eleições, com algumas limitações que foram colocadas pela Justiça Eleitoral, com razão, para impulsionamentos e outras técnicas na rede social que distorceram as eleições passadas, nós temos, de novo, um resgate da importância dos meios de TV, né, de rádio, como fatores determinantes da, da campanha, como fatores determinantes da campanha eleitoral. Né? Então, você ter um partido, porque um candidato, porque ele é menor, falando 15 segundos na TV, é claro que ele não vai ser eleito. Né? A rede social ela não vai conseguir superar esse tipo essa diferença de tratamento, né, de oportunidade que é dado numa TV, ainda mais agora que a TV voltou a ter um lugarzinho, né? A TV e a rádio, Então, ela... eu acho assim, tem uma coisa que a gente precisa comentar, que eu acho interessante a gente falar aqui, que é, por exemplo, a questão do fenômeno Felipe Beccari. Então, o Felipe Beccari, ele foi eleito com mais de 98 mil votos, e uma pessoa que era absolutamente desconhecida 2 anos atrás, e que criou um Instagram, e aí ele começou a fazer resgate de animais, aí sem Desculpa, caí, mas voltei. Vou só concluir que eu tava. Tá me ouvindo? Só concluir o que eu estava comentando a respeito do Felipe. Me ouve? Opa, eu que me cancelei, na verdade. Eu me cancelei, mas não te cancelei. Foi isso que eu quis dizer aqui para quem nos assiste. Que você caiu quando você estava falando, eu falei, gente, não fui eu que cancelei a professora. Não, gente, a minha Quando internet você está tinha caído, péssima. quando você tinha Desculpa. caído, eu já ia começar Falar sobre o os mandatos, muito bom, muito bom. É mandato bem, coletivo, bem mas interessante. continua falando do Felipe Beccari. Não, eu queria só comentar, porque assim, é uma espécie de fenômeno que a gente observa em relação à causa animal, porque, na verdade, ele teve um mesmo processo de reconhecimento pelo público que foi alcançado pelo delegado Bruno Lima. Então, o Bruno também fez exatamente esse mesmo caminho. Ele criou um Instagram, ele começou a fazer os resgates, aí ele começou a ser conhecido pelas pessoas da causa animal, e aí ele se tornou uma autoridade em relação ao tema, e quando ele chegou a se candidatar, as pessoas, o que a gente chama de voto pet, foi o que elegeu o deputado Bruno Lima, o delegado Bruno Lima. E aí parece que essa forma, né, de chegar ao público se repetiu em relação ao Felipe Beccari. O Felipe Beccari também criou em 2018 um Instagram do zero e começou a fazer esse trabalho de recolher animais e fazer vídeos, né, dos resgates e tal. E aí, de 2018 até agora, 2020, o Instagram dele de zero chegou a 1 milhão de seguidores, em razão dessa empatia que as pessoas sentem pelos animais e pela causa animal, acaba sendo um chamariz, as pessoas gostam de ver as histórias, né, o resgate daquele animal, e depois o animal sendo encaminhado para uma família, como é que ele está depois e tudo mais. E aí, é importante a gente destacar que, como tu falaste das redes sociais, ele foi eleito exclusivamente em razão da presença dele nas redes sociais.
né? Ele é um fenômeno de uma pessoa que foi eleita pelas redes sociais, em 98 mil votos, mais de 98 mil votos. Então, uma votação muito expressiva, né, de todas as pessoas muitas pessoas, né, não todas, mas muitas pessoas que que gostam da causa animal e tudo mais, ele acabou sendo eleito com essa pauta, exclusivamente com essa pauta. Tanto que ele não apresentou nenhum tipo de projeto em relação a nenhuma outra área. O discurso dele sempre foi essa coisa da causa animal, e ele foi eleito através desse trabalho de ser reconhecido por conta das redes sociais. Então, eu até concordo contigo que a questão da televisão faz diferença, porque a gente sabe que muita gente não tem acesso à internet, não tem acesso a redes sociais, mas eu acredito que ainda é um fator que desequilibra nas eleições. Eu acredito que é uma questão aí que se coloca que, de fato, tem um impacto, tem pessoas que conseguem, né, fazer a sua campanha através... Mas assim, ó, eu até acabei misturando os temas, mas, na verdade, eu estava focado no executivo, né? Acho que interfere mais para o executivo, né? Uma participação na TV, etc. Tudo bem que os debates, hoje, eles são talvez mais assistidos do que esses programas eleitorais, né? Inclusive, eu acredito que deveria, de fato, ser promovido mais debates, inclusive pela Justiça Eleitoral, né? Ocupando os espaços ali com algumas regras, e talvez até ser obrigado o candidato a participar do debate. Essa Exato, estratégia. Inclusive, não poderia ser uma coisa que ficasse ao alvedrio, à escolha do canal, da rede, da emissora de televisão, para não acontecer o que aconteceu em relação à eleição em São Paulo, né? Tanto o Boulos quanto o Bruno Covas concordaram em participar de um debate na Globo, né? Por isso. Sim. Bom, então vamos lá. A professora Adriana hoje ela vai ficar assim, caindo e chegando. Vamos falar, então, dos mandatos coletivos, né? E como que eles operam na Casa Legislativa. Os mandatos coletivos, eles começaram com uma experiência numa cidade do interior de Goiás. Professor Adriano, está me ouvindo? Tá. Deixa eu só falar desse tema, para não ficar toda hora caindo e subindo, tá bom? Já a gente volta aí, peraí. Cuida aí da rede, já te coloco de volta. Os mandatos coletivos, eles surgiram no interior de Goiás, com esse nome mesmo, né, mandato coletivo. E o primeiro mandato coletivo que eu presenciei foi justamente na eleição de 2018, na Assembleia Legislativa, que foi a Mônica da bancada ativista. Teve até uma certa dúvida sobre como que um mandato coletivo operaria na Assembleia Legislativa. Os membros desse mandato coletivo se autodenominaram co-deputados ou co-deputadas, e muitas vezes ali, principalmente no começo, na hora de pegar crachá, na hora de querer participar de algumas audiências, etc., queria utilizar esse termo, co-deputado. E é complicado, por quê? Porque a Casa Legislativa ela tem o seu rito, tem o seu regimento, e tem um tratamento ainda formal. Então, o co-deputado, na verdade, não existe. Não existe o co-deputado e não existe o co-vereador, né? Então, o que são esses mandatos coletivos que entraram na Câmara Municipal? Na verdade, são chapas, nós poderíamos fazer uma analogia a uma chapa que nós temos de centro acadêmico, de sindicato, etc. Só que são chapas genéricas. Por que chapas? São grupos de pessoas com um grau de representação, ainda que segmentado, ligados pela mesma ideologia e temática. Então, no caso, por exemplo, nós tivemos o Quilombo Periférico, né, que a professora Adriana, quando ela voltar, ela pode falar melhor, né, porque ela estudou e acompanhou mais a formação desse coletivo, né? Professor Adriano, eu estou falando que depois você vai explicar qual é a origem e composição do quilombo periférico, né? Mas eu estou dando o exemplo do quilombo periférico como e da bancada feminista. Isso, e da bancada feminista, como o quilombo periférico como um grupo que se liga
pela questão mesmo dos quilombolas, né, e Isso, racial. é uma né? pauta racial. Isso. E o feminista também. Agora, a Mônica da bancada ativista era interessante, por quê? Porque, na verdade, havia ali vários representantes de várias pautas, né? Então, você também tem essa composição. Podemos ter vários tipos de composição, mas como que funcionou, por exemplo, na Assembleia? Isso é interessante, porque a Assembleia já teve 2 anos ali de funcionamento, e na Câmara vai começar agora. Na verdade, aquele que encabeça a chapa, no caso da Assembleia Legislativa, foi a deputada Mônica, da bancada ativista, ela é a deputada para todos os fins, é ela que discursa, é ela que assina os projetos, não é? É ela que participa e é ela que assume a responsabilidade por tudo, né? Uma outra consequência dessa distinção, né, entre o deputado de fato, reconhecido formalmente, e esse co-deputado ou co-vereador, é a responsabilidade. Então, por exemplo, o vereador que vai representar o mandato coletivo, o deputado, ele tem imunidade, ele pode falar o que quiser. O co-vereador e o co-deputado não têm imunidade. Então, ele não pode falar o que ele quiser. Olha só, isso é curioso. Então, isso também é uma coisa que tem que ser levada em consideração, porque na hora de formar a chapa, todo mundo fala, olha, eu vou falar a mesma coisa que você, mas não pode. Quer dizer, você pode, mas você vai ter um efeito diferente daquele que tem a imunidade. Então, essas distinções formais, elas têm que ser sopesadas, né, pelo co-vereador. Eu já pensei até em integrar o mandato coletivo. Eu acho que para a democracia, nós deveríamos evoluir para mandatos coletivos formalizados mesmo, né, ou seja, em vez de você escolher alguém que vai escolher o assessor disso, o assessor daquilo, por que já não tem um voto, uma chapa? Né? Então, a chapa da professora Adriana Cecília. Você vai escolher o gabinete, você já vai escolher o gabinete com aquelas pessoas. Porque se tiver alguma pessoa que você saiba que essa pessoa não ela tem algum problema, ela tem um déficit de representatividade, ela não é o assessor que você gostaria que o gabinete tivesse, você poderia votar. Né? Mas, enfim, nós não temos essa figura no nosso direito, é algo que poderia ter, né? Mas hoje, infelizmente, nós temos aí só a figura do mandato pessoal. Não temos o mandato coletivo. Então, o mandato coletivo ele é uma figura mais sociológica, né? Social, política, e não uma figura jurídica, uma figura legislativa. Quando um eleitor vai no gabinete, ele pode muito bem abordar os outros membros, os chamados co-vereadores. Mas esses co-vereadores, eles nada mais são formalmente do que assessores do vereador que encabeça o mandato coletivo. Então, é assim que eles operam na Casa Legislativa. Professora Adriana, antes de você cair novamente, né, gente, eu achei emocionante, eu estou até com labirintite de todas as vezes que eu já caí aqui nesta live. Estamos chegando aqui, nós vamos encurtar, né, a partir de hoje, as lives, 45 minutos, para ficar... Uma dinâmica mais célere, mais fácil também, para não cansar muito. Então, é isso. Professora Adriana, considerações finais sobre o que esperar aí da Câmara Municipal nos próximos 4 anos. Eu acredito que o que a gente pode esperar é muita luta por parte da oposição. Acho que nós temos aí pessoas que foram eleitas, que são pessoas muito aguerridas, e vamos esperar aí o melhor, vamos torcer para que a composição, essas pessoas que foram eleitas, que de fato representem as pautas às quais elas se propuseram. Então, vamos torcer pelo melhor e sempre lembrando que a população precisa estar presente e precisa participar dos debates que ocorrem na Câmara de Vereadores de São Paulo. Então, importante que todos vocês se interem sobre esse tema e estejam presentes nos debates importantes da nossa cidade. Maravilha. Na próxima terça, então, vamos voltar aqui falando de pautas específicas dos vereadores. Isso, vamos analisar o que cada um se propôs a defender. E aí a gente consegue trazer para vocês o que vocês podem
procurar dentro da Câmara de Vereadores em relação a cada uma das pautas, quem vocês devem procurar. É importante, né? Aí no segundo momento nós explicamos aí como deve ser feito até esse canal, né? Canal de contato com os vereadores. Exato. Vamos falar sobre tudo isso. Câmara Municipal. Exatamente. Bom, pessoal, muito obrigada e até a próxima. Bom, eu que agradeço, até a próxima. Obrigado a todos. Sigam a gente no canal e até terça-feira que vem. Olá! Este é o canal multiplataforma Escola de Direito. Os melhores professores reunidos em todos os lugares. Aulas ao vivo, das 8 às 23, de segunda a sábado. O melhor conteúdo aberto da internet. No período matutino, acompanhem nosso cursinho. No período vespertino, a formação dos sonhos. E no período noturno, temas específicos. Siga-nos em todas as plataformas e acompanhe o cronograma de aulas. A aula já vai começar.